Salmos de número 133. Quero que você preste muita atenção nesse texto completo, nesse capítulo, para você ver a relevância do que eu vou falar hoje de manhã. Quem achou, diga amém. A partir do verso 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Apenas o verso de número 3, vamos ler todos juntos. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. A vida para? Por favor, feche os seus olhos e ore a Deus. Pai, como nós precisamos entender os teus princípios, a maneira como o Senhor nos trata, se relaciona conosco. Por isso nós pedimos inteligência. Aprofunda a nossa inteligência. Nós queremos entender, Pai, a Tua vontade nessa manhã de maneira clara e objetiva. Fala aos nossos corações individualmente, que essa palavra traga vida, traga alegria, traga crescimento, satisfação e mudança em todos os sentidos. Onde houver necessidade na minha vida e na vida dos meus irmãos, eu te peço que o Senhor potencialize essa palavra, essa mensagem, porque a Tua palavra declara que o Senhor vai nos enviar uma palavra e ela jamais voltará vazia para Ti, sem antes, porém, cumprir tudo aquilo que lhe apraz, conforme o Senhor a designou. Dá-nos sabedoria, dá-nos unção, dá-nos poder e autoridade para poder falar aquilo que Tu queres. E assim, vamos continuar exaltando o Teu nome para sempre. É o que nós oramos, agradecidos no nome poderoso de Jesus. Todo o povo de Deus, diga amém. Hoje eu quero falar sobre regras para uma boa convivência. Existem regras para nós convivermos bem uns com os outros. E é fato, irmãos, que a falta dessas regras ou a falta do conhecimento dessas regras tem prejudicado muito, não apenas os meus relacionamentos, mas a minha saúde ou a sua saúde. Nossa imunidade pode ser acrescida ou ser diminuída quando os nossos relacionamentos não estão completamente equilibrados, estáveis. E a palavra de Deus diz: a alma serena é a vida do corpo. E às vezes nós não consideramos que os relacionamentos são tão importantes, mas nós dependemos disso 24 horas por dia. Nós dependemos disso todo dia e toda hora. Nós nos relacionamos com pessoas, com animais, mas nos relacionamos. E quanto melhor for o meu relacionamento, melhor será para mim e para aqueles que me cercam. Por isso eu preciso entender os mecanismos que Deus criou para serem facilitadores da minha vida, a fim de que eu possa me relacionar bem com os outros e usufruir o melhor de cada um deles. Um dia, Clodovil, que muita gente aqui conheceu, inclusive foi deputado federal por alguns anos, morreu, mas ele deixou algumas frases registradas que são muito importantes e que, uma vez considerada, podem ser vividas por algumas pessoas. Ele disse o seguinte: todo relacionamento é interesseiro, todo relacionamento tem interesse, e é isso que nos vincula a outras pessoas. Interesse, pelo menos, de ter tranquilidade, de ter paz, de ter ajuda, de ajudar. Todo relacionamento tem interesses, uns bons, outros ruins. Nós aqui precisamos aprender quais são os bons e quais são os ruins e arrancar os ruins da nossa vida. Porém, a Bíblia nos dá um norte, que no meio da comunhão, da unidade, Deus vai ordenar a bênção dEle para sempre na minha e na sua vida. É incoerente um cristão falar de amor, de poder, de palavra, cujo o conteúdo não é vivido por ele, sim ou não?
Sim ou não, irmãos? Sim, claro. Então eu preciso compreender que regras são essas que Deus estabeleceu para que a gente viva nessa terra com uma alma serena, equilibrada e estável. Primeira coisa que eu preciso entender: conviver dá trabalho. Digam, conviver dá trabalho. Às vezes temos pensamentos simplistas sobre relacionamentos interpessoais, mas a Bíblia é quem diz: como um ferro se afia a outro ferro, assim o seu amigo ao seu companheiro. Vai sair faísca, irmão, vai ter dificuldade. Às vezes nós fantasiamos, criamos um mundo utópico. Eu sou filho de Deus, eu sou crente, então eu não terei problemas nessa área. Irreal, ilógico, utópico, mentiroso. São pessoas distintas, de famílias distintas, de culturas diferentes, de educação completamente diferente. É claro que quando essas pessoas se juntarem, vai ter diferenças, e é normal ter diferenças. Agora, quando eu lembro que dá trabalho, que não é tão simples como eu imagino, eu começo a descartar e a desconsiderar o grau de dificuldade, porque eu já sei que todo relacionamento dá trabalho, até entre marido e mulher, entre pai e filho, entre empregado e empregador, entre amigos e amigos, entre sogro e genro, entre nora e sogra, dá trabalho. Convivência dá trabalho. A convivência, ela busca da intimidade tentar extrair o melhor do outro, não apenas ver defeitos e dificuldades. Você tem que decidir se você vai suportar, aguentar essa pessoa, ou você vai desfrutar da conexão e das coisas boas que ela tem. Você é que decide. Eu vou desfrutar o melhor que essa pessoa pode oferecer, ou eu vou suportar? Porque, irmãos, existem realidades gritantes em uma única pessoa. Você não pode descartar a ideia que ninguém é pleno, completo aqui. Pessoas têm virtudes. Muito ou poucas, a gente não está ferindo a porcentagem. Pessoas têm virtudes e pessoas têm defeitos. Agora, perde muito quem só foca nos defeitos. É claro que quem só olha defeito não vai conseguir absorver o melhor do outro, porque só consegue enxergar defeitos. Essa pessoa com quem você relaciona, com quem você diz ser seu amigo ou amiga, tem virtudes e defeitos. Digo, as pessoas como eu têm virtudes e defeitos. Seja qual for o grau do seu relacionamento, isso vai exigir de você muito esforço. Mas muito. Agora eu pergunto, quem está disposto a pagar um preço alto pelos seus relacionamentos até que eles estejam estáveis? Para que você comece a extrair coisas e virtudes positivas desse seu relacionamento. As pessoas fogem de relacionamento hoje, irmãos. É mais fácil ficar na internet, é mais fácil ficar com SMS. Felipe, que a maioria aqui conhece, ele é o tradutor oficial da Dev, e ele conversa muito pelo Face, pela mensagem, por e-mail e tudo. Ele falou: pastor, como eu te encontro? Falei: no telefone ou pessoalmente? Não, e se eu não conseguir falar no telefone ou pessoalmente? Dificilmente você vai me encontrar, irmão. Porque eu fujo de Face, de Twitter, de internet, de e-mail. Eu fujo dessas coisas. Sabe o que eu gosto, irmão? Olho no olho, face a face. Eu gosto de ouvir a voz da pessoa. Eu amo isso. Agora, uma mensagem, eu não sei se o cara está bem, se está feliz, se está triste, se está deprimido. Ele manda uma mensagem, qualquer tipo de conteúdo, eu não sei. Agora, quando eu estou conversando com a pessoa, eu posso analisar se ela está feliz, se ela está alegre, se ela está deprimida, se ela está chateada. Eu posso intervir nesse tipo de mensagem? Não. Eu sei quando os meus filhos estão tristes. Eu sei quando a minha mulher está chateada. Eu sei. Existem algumas características pessoais que eu sei.
E eu posso então intervir. Agora, se eu convivo com eles, se eu quero o melhor deles e meu, eu tenho que trabalhar. Que tipo de trabalho você está tendo em cima desses seus relacionamentos? Você nunca come com essa pessoa. Você nunca liga para ela. Você nunca está junto dela. Irmão, nós estamos equivocados com alguns conceitos, de algumas palavras. Todo mundo é amigo. E aí, amigo, resolve aqui para mim, você nunca viu o cara. Amigo, vem cá. Irmão, que amigo. Jesus, quando começou a andar com os discípulos, ele chamava os discípulos de quê? De servos. Depois de 3 anos de uma caminhada dioturna com eles, ele chega para eles: agora já não vos chamo mais de servos, e sim de amigos. Agora vocês me conhecem, sabem meus pontos fortes e meus pontos fracos. Agora vocês são meus amigos. Para você manter relacionamento de alto nível, dá trabalho. Não esqueça isso. Dá trabalho. Segunda coisa, troque o foco, estabeleça uma visão positiva da outra pessoa. Você tem que pensar: o que eu posso aprender com essa pessoa? O que ela pode aprender comigo? Meu sogro gostava de uma palavra bem diferente do nosso vocabulário cotidiano: idiosincrasia. Que eu tenho, que você tem, que é diferente umas das outras. O que você pode aprender com essa pessoa que Deus permitiu estar ao seu lado? Irmão, você aprende com os seus relacionamentos? Ou você tem aquela ideia: eu só aprendo na escola? Não, irmão, nós temos que aprender com o jeito com que a pessoa fala, a forma como o outro coloca, a maneira como trata a família, a maneira como trata a esposa. Eu tenho que aprender. Meu cunhado diz uma coisa interessantíssima. Ele falou: varão, ter discipulador é uma bênção, porque você aprende o que é bom e o que é ruim. Você vê o outro, você aprende: isso eu posso fazer, isso é digno de ser imitado. Isso que meu discipulador está fazendo, eu não posso fazer. Isso eu jamais poderei fazer. Então, quando você tem parâmetro, quando você aprende com a vida do outro, você cresce bastante. E nós temos, irmãos, N maneiras de aprender. E uma das coisas que Deus mais usa para nos ensinar são os relacionamentos. Relacionamento. A Bíblia diz: na multidão de conselheiros há bom êxito. Eu me preocupo muito, irmão. Você pode ser um pouco mais fechado. Você não pode se dar ao luxo de ser tímido excessivamente. Porque a Bíblia diz: os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então nós temos que criar meios e dispositivos para nos libertar desse casulo, dessa situação excessiva de timidez. Quando Deus me chamou para o ministério pastoral, eu era extremamente tímido, e hoje eu melhorei um pouco. Tem gente que fala: pastor, o senhor é tímido? Eu falei: um pouco. Eu não sou como a minha esposa. Sou mais reservado, bem mais reservado do que ela, mas melhorei muito com os relacionamentos. Eu tive que aprender a melhorar diante da necessidade. Eu tive que me adaptar, eu tive que me moldar, eu tive que mudar. Caso contrário, eu não serviria para cumprir o propósito de Deus. E a culpa não seria jamais de Deus. Vou te dizer uma coisa aqui que eu já disse outras vezes. Irmão, só quem não muda é Deus. O resto, tudo muda, todo dia, toda hora.
Só quem não muda Deus. Deus é imutável. Deus é imutável. Nem eu, nem você somos imutáveis. Então, quando eu começo a mudar minha visão acerca do outro, eu começo a crescer. Eu começo a melhorar de vida. Todo cristão, irmão, tinha que ser uma pessoa extremamente gente boa. Todo mundo deveria gostar de crente, porque a gente é santo, a gente é correto, a gente é responsável, a gente é verdadeiro, a gente é honesto, a gente oferta na vida dos outros, a gente gosta de dar presente. O que mais? É o quê? Fala bem com os outros, fala bem dos outros. O que mais? A gente é honesto, a gente é verdadeiro. Irmão, como pode um crente ser odiado a não ser por uma intervenção maligna? Os crentes deveriam ser amados. Se nós temos o Espírito Santo, a alegria de Deus tem que estar em mim. Bom dia, boa tarde, como vai? Tudo bem? Precisa de ajuda? Um dia um amigo meu que é pastor, viaja bastante, ele vai a alguns lugares. Ele falou que Brasília, Curitiba e a parte do sul quase toda são pessoas extremamente frias. Que o maior desejo quando a gente entra no elevador é de que o elevador feche logo a porta e a gente suba sozinho para não conversar com ninguém. É assim com você? Quando você entra no elevador, a vontade é que ele feche logo, para você não ter ninguém com quem olhar, com quem conversar. É inacreditável, irmãos, como nos fechamos, como nós vamos falar do amor de Deus se eu estou fechado. O que você tem que aprender? E eu volto a dizer, tem pessoas que eu olho e digo, isso eu nunca posso fazer. Eu já contei para os irmãos que minha infância, adolescência e fase adulta, meu pai nunca tinha me abraçado, tampouco me beijado. Depois de casado, nós conversamos, depois que eu voltei de um encontro, eu falei, pai, nós precisamos conversar. Nós sentamos na cama dele e tudo, e conversamos. Eu falei, o senhor nunca me beijou, o senhor nunca me abraçou, eu sinto falta disso, minha chateação era assim, assim, assado. Ele falou, não por isso. Aí foi, me deu um abraço. Eu falei, pai, não é assim, não é automático. Eu falei, tem que ser uma coisa natural. O senhor tem que querer e eu tenho que querer. Sei que a conversa foi evoluindo, daqui a pouco nós estávamos chorando, abraçados. Ele falou, me perdoe, porque eu também nunca fui abraçado pelo seu avô. E com isso eu não justifico o que eu deixei de fazer com você, mas eu nunca aprendi. Eu nunca aprendi a fazer isso. Eu falei, eu te perdoo. E de lá para cá, nós nos abraçamos sempre agora, quando nos vemos. E aí ele contou uma série de coisas que ele deixou de fazer, depois que minha mãe morreu, para poder atender às necessidades dos filhos. E ele cresceu no conceito comigo, porque eu vi que muita coisa que ele deixou de fazer, não deixou só por si, deixou pelos filhos. Eu falei, pai, obrigado por tudo que o senhor fez por nós. Melhorou muito o meu relacionamento com ele, eu comecei a vê-lo de outra maneira. E aí eu fiz algumas pesquisas de pessoas bem-sucedidas, quais são as características que essas pessoas carregam, e de pessoas que não são tão bem-sucedidas assim. E aí eu comecei a elencar algumas coisas de pessoas bem-sucedidas. Olha as características dessas pessoas bem-sucedidas na vida como um todo. Elas são gratas, diga, são gratas. Pessoas bem-sucedidas, irmãos, aprenderam a ser gratas ao longo da vida, agradecem as pessoas por aquilo que elas fazem. Elas não acham que o mundo a devem, não, elas são agradecidas. Segundo, elas são perdoadoras, elas têm facilidade em perdoar os outros. Terceiro, elas se responsabilizam pelos seus próprios erros. Quarto,
elas parabenizam, elas conseguem ver o que de bom os outros estão fazendo. Ei, parabéns pela sua atitude, parabéns pelo seu trabalho. Quinto, falam acerca de ideias, as ideias ficam aqui, ó, pulando, tem sugestões para poder oferecer, não só cobram, não só exigem não, elas têm ideias. Sexto, querem que os outros vençam, não é só ela. Eu quero que o Nicanor se dê bem, eu quero que o Rogério passe, eu quero que o Antônio seja melhor como um empresário, eu quero que os outros vençam. E são pessoas alegres. Pessoas bem-sucedidas são alegres, irmãos. São animadas, são contagiosas. Não é só coisa ruim que pega, não. Coisa boa também pega. Porém, existe um contraste em relação a essas pessoas bem-sucedidas. Pessoas que não conseguiram se dar bem na vida. Elas acham que tudo é direito delas, todo mundo deve a elas. Elas são facilmente atingidas por uma raiz de rancor. São pessoas extremamente rancorosas, enraivecidas. Você vê gente com raiva por qualquer coisa. Eu fico impressionado, qualquer coisa, a pessoa fica com raiva do outro, por tão pouco. Elas são extremamente críticas. São muito críticas. São mal-humoradas. Talvez por isso, não conseguiram ascender na vida, nem com Deus, tampouco com os homens. Agora é um contrassenso. Um crente viver com essas características em sua vida. É um contrassenso. Talvez a gente não pare para refletir sobre isso. Mas isso é evangelho, irmão. Isso é uma base para uma vida saudável. Isso é base dos princípios cristãos listados na sua palavra. Terceira coisa que você precisa fazer para melhorar os seus relacionamentos: desacelere, pare para poder pensar e sentir. Diga, eu preciso diminuir um pouco o que eu estou fazendo. Nós não temos tempo para nada e para ninguém, irmão. É só internet, é trabalho, é cursinho, é trabalho de escola, de faculdade, tem que arrumar o carro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Nós não paramos. É uma geração que está sendo silenciada pela tecnologia. Que dia que você parou para ouvir o grito do seu filho, o grito da sua esposa, o anseio dela, o sonho dela, o desejo dela de mudar, de melhorar de casa, de transformar uma situação, de mudar de emprego? Nós não temos tempo. A urgência hoje é mais importante do que pessoas. Que dia que nos sentamos à mesa para poder jogar a conversa fora? Que dia que você deitou com o seu filho, não importa a idade que ele tenha. Que dia que você saiu com apenas um dos seus filhos? Um, não 5, 7, 10, aquela penca, aquela escadinha. Você saiu com um, porque aquele um está com problema e você precisa parar para poder ouvir. Que dia que você saiu com a sua esposa ou com o seu esposo para poder parar e dizer: hoje esse tempo é seu. Pastor, está chegando o dia dos namorados. Não, irmão, é todo dia.
Todo dia tem necessidade, todo dia nós precisamos parar em favor de alguém, assim como Deus para em meu e em seu favor de noite, de madrugada, de manhã, de tarde, ao meio-dia. Deus tem parado para nos ouvir, e nós não temos seguido o seu exemplo. Desacelere. Muita coisa. Diz o escritor do livro de Cantares, não passa de uma grande vaidade, irmãos. É correr atrás do vento. É correr atrás do vento. Dinheiro é um ciclo. Se você não sabe por que você precisa dele, é vicioso, é terrível. Nós precisamos de muito pouco para viver, irmãos. Estamos gastando e depositando todo o nosso tempo. E as pessoas estão ao nosso lado, precisando de nós e nós delas. E não estamos fazendo mais nada por isso. Muito mais do que um tênis e um bom sapato. As pessoas precisam ser tocadas, ouvidas. Você precisa parar por uma delas. No início, quando eu casei, já era pastor aqui, eu sempre disse a vida inteira: eu quero meus netos na minha casa, de manhã e de tarde, à noite tem que ir embora. Outro dia eu falei com minha mulher, eu acho que eu vou começar a repensar. Eu quero dormir com esse menininho ou menininha, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Até hoje, meu filho mais novo, de vez em quando, de 15 em 15, 20 em 20, ele dorme na nossa cama, irmão. Pai, posso dormir? Claro, vem. De vez em quando eu falo, hoje não, dorme no chão. Ele traz o colchão dele e forra no chão. E dorme lá, porque eu fazia isso com meu pai. Eu inventava, pai, tá cheio de pernilongo aqui. Nós estava com medo, irmão. Mas botava a culpa no pernilongo. Ele dizia, traz a cama e põe aqui do lado. Irmão, mesma casa, o mesmo clima, janela aberta, e lá não tinha pernilongo. A segurança. De vez em quando o meu filho, pai, posso dormir aí? Falei, hoje pode. Quando é que nós vamos ter isso o tempo todo, irmão? Um dia, essa semana, eu, Suzana, Janinha e João, os 4 numa cama. Eu estava quase na beirada caindo. Falei, gente, estou caindo aqui. Eu sou o dono desse negócio aqui. Então tem que ter um espaço mais generoso. Isso tem preço não, irmão. Hoje pela manhã, 6:30 da manhã, nós falávamos com o nosso filho, que está na Malásia. Acordou, gente. Mas, irmão, tem preço para você falar com o filho que está a 11 horas de fuso horário do seu? Você vai se chatear porque você foi acordado? As pessoas não querem dinheiro, irmão. Elas pensam que o dinheiro compra a atenção dos outros, até que descobrem que dinheiro não traz a atenção dos outros. As pessoas querem pessoas. As pessoas querem ser ouvidas. As pessoas querem ser amadas. As pessoas querem ser restauradas. Os nossos filhos não querem só tecnologia, eles nos querem. As mulheres, elas querem seus maridos, não só o que o dinheiro pode comprar. Uma ou outra sirigaita talvez queira o dinheiro, mas a maioria absoluta querem que o marido esteja em casa e possa ouvi-las. Para um pouquinho, irmão, do que você anda fazendo e volte para casa. Veja o que tem de problema lá, o que pode ser resolvido. Pare um pouco. Para um pouquinho.
Meu filho, você que ainda não é casado, não tem filho, não tem projeto ainda de família, pare e pensa um pouquinho, o que seu pai precisa? O que sua mãe gostaria? O que pode ser feito por eles? Detesto gente pidona, irmão. Detesto gente que gosta só de explorar. Isso é horrível. Irmão, você não trabalha por N motivos, mas pode fazer alguma coisa pelo teu pai. Pai, não precisa pagar o lava-jato não. Vou lavar teu carro. E quero lhe pagar um lanche com esse dinheiro que só ia gastar no lava-jato. Faça alguma coisa. A Bíblia diz que quem não trabalha também não coma. Seja criativo. Não sabe lavar carro? Pelo menos pare um dia. Chegue para o seu pai e para a sua mãe. Eu quero reconhecer o que vocês têm feito pela minha vida. O esforço, a dedicação, o recurso que vocês têm empenhado na minha vida. Eu reconheço isso. Muito obrigado. Isso é combustível, isso é estímulo. O Senhor é obrigado a me dar. Conversa, irmão. Conversa. A gente dá porque ama. A pior coisa é você dar para um sugador, para o espírito dadá. Me dá, me dá, me dá. E o cara nunca reconhece o que o pai faz. Isso é terrível. Quero estimular você a mudar de vida e de visão, irmão. Seu pai e sua mãe não é obrigado a lhe dar nada fora a estrutura básica. Todo extra você tem que reconhecer. Falou, opa, meu pai está me dando o que ele nem teve. Meu pai está fazendo por mim o que nem fez por ele. Quero reconhecer, pai, muito obrigado. Te agradeço. Muito obrigado. Sabe, irmão, a culpa não são deles quando eles não fazem isso. A culpa é nossa de não ensiná-los. Ninguém pode cobrar aquilo que não ensina. Lá em casa, até quando a gente lancha na padaria, os meninos me agradecem. Pai, obrigado porque o Senhor pagou o nosso café. Obrigado porque o Senhor nos trouxe nesse restaurante. Obrigado pela roupa. E um dia eu disse ao meu filho, Dan, você está vendo tudo que o papai está fazendo por você? Pela Nath? Falou, claro, pai. Falei, meu filho, não esqueça não. Sabe por quê? A vida muda, muda muito rápido. Um dia, eu vou precisar de você. Enquanto eu puder, eu quero fazer o máximo por você, mas um dia eu vou precisar de você. Eu não estou falando só de salário não, irmão. Porque eu pago meu INSS, eu pago Previdência. Eu não estou falando de salário. Um dia eu vou precisar da sua ajuda. Meu sogro ano passado passou mal. E um dia minha esposa e eu, nós estávamos levando ele para São Paulo. Ele carregado no meu ombro e ela ajudando do outro lado. Ele estava quase que inconsciente. E ela disse, meu bem, engraçado como a vida muda. Alguns anos atrás, ele me levava na escola. Hoje ele depende de mim e de você para levá-lo no hospital. A vida muda. Um dia ele estava me deixando na porta da escola. E hoje eu estou deixando ele no hospital. Quando ela tinha crise de asma, ele passava a noite acordado. Quando ele estava internado, minha esposa ia ao hospital todos os dias. A vida muda. O que você puder fazer hoje, faça. Construa pontes para amanhã, porque Deus vai usar essas pontes para encurtar as distâncias. A Bíblia diz, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo. Faça o melhor pelos outros. Aproveite o que existe de bom dos outros. E eu lhe garanto, você vai viver dias nessa terra. Os seus melhores dias serão quando você entender o valor dos relacionamentos, o valor que as pessoas têm. Que o Espírito Santo lhe ajude
a parar pelas pessoas, a parar por elas. Mais do que apenas dar dinheiro, a parar por elas. A ver o que existe de bom nelas. E entender, tudo dá trabalho, inclusive se relacionar com os outros. Feche os seus olhos.